Então vamos lá. Então hoje, dando continuidade ao conteúdo programático, a gente vai falar sobre cimentação. Porque nós sabemos que o sucesso da retenção de uma restauração depende basicamente de vários fatores. Altura, preparo adequado, largura adequada de preparo, adaptação da restauração e a resistência do cimento, que o ideal é que ele tenha uma resistência física e também união entre o dente e a restauração, ou seja, tenha adesividade, né? Então, o que seriam os cimentos? Os cimentos são substâncias que tomam presa para reter os dispositivos e próteses da estrutura dentária. Então, nós precisamos estar muito atentos na seleção do tipo de cimento que nós vamos utilizar para aquela determinada restauração. Então, para fazer a seleção do agente cimentante, a gente tem que levar em consideração algumas propriedades, tá? Então, tem que ter biocompatibilidade com o complexo dentina-polpa, ou seja, não deve ser um agente agressor a ponto de levar a uma pulpite irreversível. Ele tem que ter uma propriedade mecânica adequada, então ele tem que ter uma resistência à compressão, para resistir aos esforços mastigatórios, não ter uma fratura dessa linha de cimento, então ele tem que ter uma resistência à compressão. A adesão também é importante quando acontece entre o dente e o material restaurador. E uma baixa espessura de película, porque quanto maior é a espessura de película, maior é a chance de eu ter uma desadaptação. Então, uma película sempre é criada pelo protético quando ele está fazendo o enceramento da estrutura, tá certo? Ou até mesmo hoje com os programas de scanner, a gente na programação nós já conseguimos dar a espessura do cimento que nós desejamos, que é o spacer que vai ser criado para aquela restauração entre o preparo escaneado e a peça fresada, tá? Então, essa linha de cimento sempre existirá, mas ela não pode ser muito espessa, porque quanto maior ela, maior vai ser a tendência à desadaptação da peça. E menos resistência também da estrutura restauradora, tá? Não pode ter uma alta solubilidade, então o ideal é que tenha baixa. Você imagine usar um cimento que tem uma grande solubilidade, tá? Em meio oral, eu posso ter uma infiltração, uma degradação daquela margem, né? E ter uma desadaptação da peça por questões de acúmulo de placa e reincidência de cárie na região marginal cervical pela baixa solubilidade. O cimento foi embora pela saliva e ali teve uma infiltração marginal. Então, eu preciso ter um cimento que não tenha alta solubilidade. Ele tem que ser um cimento de fácil manipulação, então eu preciso incorporar, seja pó líquido, pasta a pasta, de uma forma que seja fácil a manipulação, para eu ter um tempo adequado também de levar esse cimento à estrutura protética e levar até a boca, né? Então, esse tempo tem que ser um tempo adequado. O ideal é que ele tenha radiopacidade, e assim eu vou conseguir visualizar na radiografia como é que está essa linha de cimento, e propriedades estéticas adequadas. A gente sabe que hoje, com o avanço aí tecnológico, né, das lentes de contato e tudo mais, muito parte da estética final da cor, de opalescência, de translucidez, se dá por conta de cimento. Tanto que a gente tem um kit de prova que chama Train. Esse kit de prova nós vamos utilizar em cada uma das lentes, caso haja uma diferença entre o substrato, por exemplo, do 21 e do 11, o 11 tem tratamento endodôntico, então ele é um pouco mais acinzentado. Se eu usar a mesma cor da cerâmica, às vezes eu tenho que mudar a cor do cimento, para que eu tenha o mesmo tom, a mesma translucidez. Bom, então, como eu falei, é muito interessante que as propriedades sejam adequadas, né? E que na seleção desse cimento, com certeza, nós devemos levar tudo isso em consideração. E no final da aula, vocês vão concluir hoje
o que eu tenho de mais interessante para ter no consultório. Eu preciso ter todos os agentes cimentantes? Não. Então, ao final dessa aula, vocês vão conseguir concluir qual que seria o agente cimentante que resolveria a maioria das nossas situações protéticas, tá? Do ponto de vista de prótese fixa. Então, a propriedade mecânica, o que seria essa propriedade mecânica do cimento? É o cimento frente às forças mastigatórias, absorver essas forças e dissipar para as estruturas de suporte, tá? Então, o cimento resinoso é um cimento que tem uma maior resistência à compressão. Então, ele é bastante resistente e consegue dissipar de uma forma adequada essas forças mastigatórias. Uma outra propriedade seria a adesão. O ideal é que tivesse adesão do cimento com o dente e do cimento com a restauração protética, né? Aí eu teria uma adesão total ideal, tá certo? E isso consegue também, frente à adesão, porque eu tenho adesão, inclusive em dentina, manter a integridade do selamento marginal. Claro que se tiver em esmalte, nós sabemos que a adesão é muito melhor, mas hoje é comprovado já a adesão em dentina e cimento. Então, nos casos onde eu tenho somente desgaste de esmalte e ainda eu tenho esmalte na superfície para reter essa restauração, com um cimento resinoso, com certeza eu vou ter uma adesividade perfeita, né? E isso vai fazer com que eu tenha uma maior integridade da margem cervical, evitando assim uma recidiva de cárie nessa região, que é uma das principais razões de fracasso das nossas próteses fixas. Então, a maior índice de perda de prótese é devido à infiltração marginal, tá? E eu tenho uma lesão cariosa ali, oculta muitas vezes, dente tratado endodonticamente, o paciente não tem dor nenhuma, quando ele percebe a prótese cai, porque já não tenho nenhum substrato mais coronário para reter essa peça, tá? A espessura de película, como eu já disse, é bastante importante porque ela vai selar o microespaço que existe entre a restauração e a margem do dente preparado. Normalmente, nós deixamos uma espessura de película de 20 a 50 micrômetros. Quando o protético faz isso no laboratório, uma metalocerâmica, por exemplo, ele tem que fundir, então, a estrutura da metalocerâmica e depois que a gente prova, vê se está tudo ok, ele faz a aplicação da cerâmica sobre essa estrutura. Então, na fundição, em cima do troquel meu do modelo, ele já vai fazer a colocação de um spacer, né, que vai corresponder mais ou menos a essa dimensão. Isso é espessura de um fio de cabelo, tá certo? Então, já no CEREC, que é o sistema de CAD/CAM, a gente deixa normalmente 80, 90 micrômetros de espessura, tá certo? E isso é bastante preciso, para que eu também tenha um escoamento adequado desse cimento. É claro que depende muito do trabalho que está sendo realizado. São 3 elementos, eu deixo um espaço um pouco maior. Se é um elemento isolado, eu posso deixar de 20 a 50. Lente tem que deixar de 20 a 50, ok? E quanto maior a espessura, como eu já disse, maior a probabilidade de desajuste no assentamento da peça, tá? Solubilidade, então é uma outra propriedade. A gente sabe que cimentos muito solúveis, qualquer desadaptação marginal vai solubilizar o cimento que ficou naquela área e pode ter, então, uma perda da integridade marginal, né? Então, menor solubilidade, eu tenho maior selamento da margem cervical. Com relação às propriedades estéticas, a gente tem cimentos que são radiopacos, que são mais radiopacos, temos uns que são mais transparentes, né? Então, as propriedades óticas do cimento são bastante importantes. Inclusive, hoje, muitas vezes são eles que ditam qual é o ideal para eu cimentar aquela restauração, com a mesma cor de cerâmica, certo? Então, ajustar as características óticas do cimento com as da restauração é extremamente importante para que eu tenha um sucesso dessa restauração, né? Então, eu tenho uma restauração sem metal, a estética do agente cimentante é bastante importante. Eu tenho alguns translúcidos, outros brancos opacos, então o dente é clareado, não é,
eu preciso ver qual é a condição daquela situação para fazer a seleção do material mais adequado. Inclusive, não só o tipo de material, como em relação à cor do material. E existe kit hoje para isso, tá? A radiopacidade tem a capacidade de eu conseguir visualizar também e, além disso, transpor aquela cor do substrato, né? E isso vai fazer com que eu tenha uma melhor propriedade óptica. E se também a radiopacidade for maior que a da dentina, eu vou conseguir avaliar se tem uma recidiva de cárie ou um excesso na região interproximal. Isso dá para ser avaliado se o cimento for radiopaco. Quais são os tipos principais de cimentos que a gente tem no mercado odontológico? Então, a gente tem o cimento de ionômero de vidro, né? Que é um cimento que a principal propriedade dele é a liberação de flúor, e isso faz com que eu tenha o que? Uma menor recidiva de lesões cariosas. Eu tenho o cimento de fosfato de zinco, que é um cimento que é usado até hoje para algumas situações, tá certo? E ele é um cimento de baixo custo. E eu tenho o cimento resinoso, que é um cimento que tem boa estabilidade dimensional, né? E ele, por ter boas propriedades mecânicas, eu também consigo ter uma melhor integridade hoje da margem cervical. Muito baixa solubilidade também do cimento resinoso. Então vamos lá, falar do cimento de ionômero de vidro, primeiramente, tá? Do tipo convencional, que é o tipo 1. Então, o tipo 1 é o resultado de uma reação que a gente tem de mistura de pó e líquido, tá? E eu aglutino a porção líquida, né, ao pó. Esse líquido é um ácido são uma composição de ácido poliacrílico, tá? E o pó contém umas partículas vítreas de várias substâncias, uma delas fluorsilicato de alumínio, que esse cimento ele tem uma adesão às estruturas dentárias, porque ocorre a formação de ligações iônicas, tá certo? E são ligações bastante fortes na interface dente-cimento, porque ocorre a quelação do fosfato, né? E dos íons fosfato na apatita e dos íons cálcios, tá? E aí eu tenho, então, uma reação, uma ligação iônica na interface, que isso deixa uma ligação bastante forte. Tá? Por isso que a gente considera que ele tenha adesão às estruturas, além de liberar flúor. Então, ele vem a partir de uma reação ácido-base, né? E eu tenho retenção porque tem união do cimento à estrutura dental pela quelação de íons cálcio e fosfato, também por retenção micromecânica, né? E a resistência ou a retenção entre cimento e cerâmica, ela é somente mecânica, tá? Mas não deixa de existir, né? A superfície interna das próteses, eu posso criar micro-retenções através de jateamento de óxido de alumínio, tratamentos ácidos, e vai fazer com que haja, então, essa retenção mecânica entre cimento e estrutura restauradora. Ainda falando do cimento de ionômero tipo 1, quais são as principais características? Ele tem baixa solubilidade, é super compatível, biologicamente falando, né? Então é biocompatível. Ele libera flúor e isso dá uma condição melhor para aquela região, evitando assim a recidiva de cárie. E eu consigo controlar a presa inicial, ou seja, o início daquele endurecimento do material, quando ele começa a ter a reação ácido-base, eu consigo ter um controle disso e levar até a boca, eu tenho um tempo de trabalho adequado, tá? Se eu não tiver um controle efetivo na sua presa, eu posso ter o quê? Um aumento da solubilidade desse cimento. Ele é um cimento bastante solúvel, então eu só vou usar em situações ou temporárias, ou onde eu tenho um controle total daquela margem cervical, ou seja, ideal que esteja supragengival, que esteja em esmalte e tudo mais, para que eu tenha um controle. Senão pode acontecer a degradação marginal. É indicado em que situações? Para várias situações. Retentores intrarradiculares, porque é um cimento químico, então eu não preciso de ativação por luz para que haja o endurecimento desse material, para que esse material tome presa, né? Para que essa reação inicie. A reação ácido-base é do líquido incorporado ao pó.
Coroas e próteses parciais fixas, que sejam metalocerâmicas. Também posso usar para coroas livres de metal do tipo Procera, que são próteses que são fresadas, tá? O Inceram, que tem estrutura de alumina, eu posso usar, inclusive é ideal, é até mais interessante que eu use o cimento de ionômero de vidro, às vezes, do que o cimento resinoso, tá? E Empress, que é de silicato de lítio. Também posso usar o cimento de ionômero de vidro do tipo 1. Como que é a manipulação, então? Como é que eu faço o uso desse cimento? Então, eu tenho que fazer uma secagem com cuidado da estrutura dentária, para eu não desidratar demais os túbulos dentinários e impedir que haja, então, a penetração do cimento no interior dos túbulos, né? E isso também, se eu secar muito, vai acontecer de eu ter entrada do ácido do cimento e isso pode gerar uma sensibilidade dentinária no paciente. Então, inicialmente, eu limpo o dente com pedra pómez, uso também um agente de limpeza, que é um ácido fraco, que é o ácido poliacrílico, que é o próprio ácido que contém no cimento de ionômero de vidro. Eu faço uma limpeza da superfície dentária, tá certo? Esse ácido normalmente é 10% poliacrílico. E aí, então, eu vou fazer a espatulação do cimento, normalmente uma gota para uma colherzinha. Isso a gente tem que seguir sempre a orientação do fabricante em relação ao qual é o tipo de colher daquele material. Eu não posso misturar. Por quê? Porque a gota, ela vai corresponder àquela quantidade de pó. E cada fabricante tem uma quantidade de mistura, ok? E eu não posso, então, fazer essa variação. Vou fazer a incorporação do pó ao líquido e aí eu vou ter um cimento com essa característica daqui da foto à direita, né? Onde eu tenho uma certa resistência, eu tenho um espessamento, não está totalmente líquido, né? Formando uma linha e quando eu tiro a espátula da placa de vidro. Posso também espatular o ionômero com uma espátula de plástico, ok? Proporção sempre vide bula. E a incorporação do pó líquido. Pode ser a espatulação mais rápida possível. A aparência da superfície do cimento fica brilhosa. Quando ela começa a ficar opaca, é porque ele já está iniciando a presa. E o tratamento da superfície da estrutura restauradora depende do tipo de sistema. Se for em cerâmica que tem alumina, eu vou dar um tipo de tratamento nessa superfície, ok? Eu posso fazer até um jateamento, tá? Se for uma metalocerâmica, eu também posso fazer outro tipo de tratamento dessa superfície. O jateamento é um sistema que leva a criação de micro-retenções na superfície interna da restauração protética, e isso vai levar, então, a uma retenção da peça ao cimento. Nós temos também o cimento de ionômero de vidro, que é modificado por resina, tá? Então, uniu-se todas as propriedades que eram desejáveis, né, do cimento de ionômero, como liberação de flúor, resistência superior à do fosfato de zinco, por exemplo, né? E uniram com as propriedades da resina, como a introdução da canforoquinona, que precisa então, da luz para iniciar a presa, além da reação de redox, né, que é de redução de oxigênio no componente resinoso. Isso vai dar uma presa também química à parte resinosa. Então, eu tenho uma tripla ativação no cimento de ionômero de vidro modificado por resina. Eu tenho a reação ácido-base, que é a do cimento de ionômero convencional. Eu tenho a reação redox, né, que é a reação da resina química. E eu tenho a reação física de polimerização pela introdução da canforoquinona, onde com a luz eu tenho também iniciada a presa desse material, tá certo? Quais são as características do cimento de ionômero de vidro modificado por resina? Então, a maior vantagem desse cimento é a facilidade que nós temos na manipulação e no uso, né?
além da sua adequada espessura de película. Então, o Vitreamer é um dos materiais de eleição quando eu quero usar um ionômero de vidro modificado por resina. É um material excelente, que tem um custo bastante alto, inclusive, mas é um material de excelência para várias situações, tá? Então, um material que, se precisar comprar um cimento de ionômero de vidro modificado por resina, o Vitreamer é o mais indicado. Vocês veem aqui que eu tenho A3, então eu tenho uma variação na cor. Então, já no Vitreamer, o cimento de ionômero, eu já posso fazer a seleção do que vai ser ideal para aquela situação que eu estou cimentando. Então, é adequada a espessura de película e tem uma resistência superior a fosfato de zinco, como eu já disse, e alguns ionômeros convencionais, pela introdução da resina em sua composição. É indicado para coroas e próteses parciais fixas, pode ser em cerômeros, que são as resinas, tá? Até as resinas fresadas hoje são cerômeros, que tem partículas de cerâmica, né? Resina com cerâmica, ou cerâmica pura, do tipo Impress, que é de silicato de lítio, em cerâmica que tem alumínio na sua composição, tá? Ou Procera, que pode ter zircônia. E a feldispática, que é a cerâmica pura, né? A cerâmica feldispática, ela é toda feita em refratário e ela é desaconselhado, então, eu usar esse tipo de cimento. Por quê? Porque esse cimento ele tem uma expansão tardia e isso pode gerar até fraturas. Então, lentes de contato feitas com cerâmica feldispática, nunca vamos utilizar um cimento de ionômero de vidro modificado por resina. Mesmo porque não é o mais adequado do ponto de vista de propriedades ópticas, né? A lente é muito fina, então passa luz com muita facilidade. Então, a gente deve evitar esse tipo de cimento para lentes de contato. Então, vamos ver agora um pouquinho do cimento de fosfato de zinco, tá? Dani, Pois não? uma dúvida. Pode falar. Quando a gente vai usar o cimento de ionômero modificado por resina, a gente também Sim. precisa fazer o jateamento de óxido de alumínio dentro da peça? Não necessariamente, depende da peça. Se for, por exemplo, um de silicato de lítio, eu vou fazer a silanização. Então, eu uso em 20 segundos só, porque o de silicato é muito sensível. Então, de 20 segundos só a aplicação do ácido fluorídrico, silano, e aí adesivo, e aí eu manipulo o ionômero de vidro para fazer a cimentação. Ok? Ok, obrigada. Se for uma metalocerâmica, o ideal é que eu faça assim, porque aí eu vou ter a micro-retenção tanto da resina, a parte resinosa, quanto da parte ionomérica desse cimento. Então vamos lá, o cimento de fosfato de zinco. Ele é obtido através de uma reação também química, do tipo ácido-base, como o cimento de ionômero de vidro, e é iniciado através da mistura do pó, que tem 90% de óxido de zinco e 10% de óxido de magnésio, tá? Com o líquido, que consiste de mais ou menos 67% de ácido fosfórico, tamponado com dois metais, alumínio e zinco, tá? Então, eu vou ter também uma reação do tipo ácido-base, uma reação química. Ele tem retenção de cimento com a estrutura somente mecânica, eu não tenho uma retenção química, tá? Eu não tenho adesividade. Eu tenho retenção de cimento com cerâmica também mecânica, que eu posso criar também com cimento de fosfato de zinco, as micro-retenções com o jato de óxido de alumínio. Normalmente nós usamos as partículas de óxido de alumínio de 50 micrômetros. Quais são as características do cimento de fosfato de zinco? A principal característica é o baixo custo. É um cimento fácil de se trabalhar, tá? Tem boas propriedades mecânicas também, não tanto quanto comparado com o resinoso ou comparado com o ionômero com resina, tá? Ele me proporciona uma pequena espessura de película, então tem um bom escoamento, né? E isso gera uma espessura pequena, mas ele não tem adesão, nem à estrutura dentária e nem à estrutura restauradora. O que ele tem de ruim também seria a alta solubilidade. Então, se eu não tiver uma adaptação marginal perfeita, eu posso ter a solubilização do cimento nessa região, e aí eu vou ter
Provavelmente uma perda dessa integridade marginal por formação de lesão cariosa. E ali cria-se uma área mecanicamente difícil de se higienizar. E aí aquele degrau vai começar a acumular placa e, consequentemente, a formação de cárie. Pode ainda, por ter em sua composição líquida uma quantidade muito grande de ácido fosfórico, ele pode causar uma irritação pulpar. Então, também uma desvantagem desse cimento, tá? É essa irritação que pode causar a estrutura pulpar de dentes vitais. E a sensibilidade se dá ao pH, que é extremamente ácido. É indicado em inúmeras situações também. Vocês vão ver, nossa, Pro, mas então tudo é indicado para tudo. Sim. Hoje em dia os materiais foram melhorados a tal ponto que nós conseguimos indicá-los para quaisquer quase situações. Claro que uns são mais indicados para situações do que outros, ok? Mas eu posso lançar mão. Então, para próteses fixas unitárias ou parciais, tá? Extensas, para retentores intrarradiculares, cimentar um pino metálico, eu vou usar o cimento de fosfato de zinco. Ele é o cimento mais indicado para eu fazer esse tipo de cimentação. Ah, Pro, por que você não cimenta com resinoso? Porque naquele momento eu não tinha um dual. Eu só tinha e não era um dual core, né? Que é um cimento mais resistente também. Ele era um cimento do tipo vinir, que ele só tem presa com a ativação da luz. Eu tenho certeza que na região lá apical do meu pino a luz vai chegar? De jeito nenhum, além de que o meu pino é metálico, ele impede a passagem da luz. Então, eu não vou usar um cimento resinoso do tipo vinir para cimentar um pino metálico, ok? É indicado, então, para restaurações também cerâmicas do tipo de sistema Inceram, que tem alumínio e Procera. Já para disilicato de lítio, não é indicado nós utilizarmos o cimento de fosfato de zinco. Empress, Emex, né? A gente não utiliza, tá? Qual é o material necessário para eu fazer a cimentação com o uso do fosfato? Eu tenho que ter o fosfato de zinco. Ele sempre vem com uma pá dosadora. Eu vou fazer a dosagem e proporcionar essa pá, uma placa de vidro, uma espátula 24, que é a ideal para fazer a espatulação desse cimento, né? 24F pode ser, ou 24. E aí eu vou incorporar lentamente o pó ao líquido e eu vou ter um tempo de espatulação de 1 minuto e meio. E assim, para ficar mais fácil, alguns autores preconizam fazer a divisão desse fosfato em 6 partes que não são iguais, tá? Então, são pequenas porções que vão se incorporando em pouco tempo e vai se incorporando 10 segundos, de 10 em 10 segundos, se incorporando de pouquinho em pouquinho, até que a incorporação maior se dá e eu fico 30 segundos espatulando, dando um total de 1 minuto e meio, o tempo de espatulação ideal para esse cimento ter uma característica de superfície adequada para ter um bom escoamento, né, e uma resistência mecânica que a gente espera dele. Então, olha, nunca vou usar a pá cheia, eu sempre tenho que passar a espátula na pá, ok? E remover o excesso do pó, tá? Então, a pá tem que ficar, olha, rente ao pó, e aí eu vou colocar o número de gotas que é indicada pelo fabricante, tá? Eu vou manipular, a manipulação deve ser vigorosa, tá? O ideal é que eu controle um pouco a temperatura. Eu vou fazer sempre, se vocês tiverem um frigobar no consultório, o ideal é que se tenha uma cuba plástica e você pode incorporar ali uma placa de vidro estéreo, né? Então vai estar já autoclavada dentro desse pote. E quando você for usar um cimento de ionômero ou um cimento de fosfato de zinco, você pode retirar essa placa da geladeira um pouco antes, tirar ela do material da autoclave e ver se tem alguma película de água, alguma bolha de água, né? De vapor de água ali por estar gelada. Na superfície, nós vamos secar com uma gaze e vamos então fazer a dosagem do cimento e proceder à espatulação,
tá? Então, é interessante eu ter uma placa resfriada. Vou utilizar para esse cimento a maior área da placa possível. Já no cimento de ionômero de vidro convencional, eu utilizo uma pequena porção da placa e a espatulação é rápida. Já esse, a espatulação é pouco demorada, que demora 1 minuto e meio, tá? Então, a superfície desse cimento deve estar brilhante, a mistura fluida, mas eu devo fazer esse fio, né? Quando eu estiver no final da espatulação. E aí eu vou com a espátula de inserção colocar na superfície interna da restauração protética, evitar colocar na região oclusal, ok? Então, vamos colocar na parede vestibular, mesial distal, lingual, ok? E vou levar a restauração em boca. Qual é o tempo de presa dele? Em média, 8 minutos. Tempo de manipulação, 1 minuto e meio. O tempo que eu tenho para trabalhar, né? Sair dali com aquela espátula, pegar a espátula de inserção e levar o material até a restauração e levar a restauração à boca, de até 5 minutos. E o tempo de presa começa a tomar presa 8 minutos. Normalmente a gente deixa 10 minutos o paciente em oclusão para que eu tenha um tempo de presa final. Vamos então para o cimento resinoso. Então, esse tipo de cimento, ele é um cimento insolúvel aos fluidos bucais, então ele não tem solubilidade, é quase zero, tá? É um cimento que tem uma boa resistência mecânica, então o limiar de fratura é bem maior do que os outros cimentos. Ele tem adesão às estruturas metálicas, resinosas e de cerâmica, tá? Então eu crio condição que vai me dar uma adesividade desse cimento a vários substratos, né? Além disso, ele tem uma estabilidade de cor, que é bastante importante eu levar em consideração, né, quando eu vou fazer restaurações estéticas de cerâmica pura, tá? Então, muitos profissionais preferem, né, o uso dos sistemas de cimentação fotopolimerizáveis para facetas e coroas puras em dentes anteriores. Por quê? Porque vai apresentar maior estabilidade de cor, né? Só que é um material que tem um custo bastante alto. Um kit da Variolink hoje deve estar em torno de R$ 1.200, mais ou menos. Então, ele tem um alto custo. E às vezes você usa mais um no kit do que outro. Então, tem que se levar em consideração também o custo para selecionar qual é o melhor cimento resinoso para você ter no seu consultório. Depende do seu público, depende do tipo de restauração que você está oferecendo, tá? Eu preciso de um isolamento o mais isolado possível. Existem formas de eu ter um bom isolamento que não necessariamente precise ser o isolamento absoluto, isolando dente a dente, né? Existem formas de eu ter um isolamento que a gente considera como um bom isolamento, até usa o DIC, mas não precisa isolar de dente a dente. É para evitar que qualquer umidade aconteça. E às vezes também eu posso lançar mão do uso de fios retratores para afastar a área que pode ter uma umidade àquela região que eu estou cimentando. Só um minutinho que tem alguém no lobby aqui me esperando, eu vou autorizar, tá bom? Um minutinho. Ó, tá amarrado, não entra. Só um minutinho. Um minutinho, por favor. Isso tudo é internet. A variação aqui na rede, tá? Então, nós temos dois tipos de cimentos resinosos, né? Nós temos os cimentos resinosos do tipo dual, que ele tem tanto
uma reação química para que haja presa quanto ativado por luz, e eu tenho do tipo Vernier, que ele só endurece quando é ativado por luz. Então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu estou cimentando uma lente com a luz do refletor. Existem luzes adequadas para a gente usar durante a cimentação ou restauração com resina, tá? A solubilidade dele é muito baixa, como eu já disse, por isso que me proporciona uma boa preservação da margem cervical, evitando então uma infiltração marginal e recidiva de cárie. Eu vou ter uma grande resistência a tensões, então é um cimento que tem uma boa resistência à compressão. Além disso, eu consigo selecionar a cor do agente cimentante, e ele tem uma boa estabilidade de cor. E o que eu tenho de indesejável para esses cimentos? Cimentos muito caros, né? Então, alto custo. A técnica de manipulação é bastante crítica, eu tenho que ter umidade, se possível, zero, para que haja realmente adesão confiável. Necessidade de um isolamento mais absoluto possível. E dificuldade, muitas vezes, de remover os excessos nas áreas proximais. Então, muito atento em passar o fio sempre que eu uso cimento resinoso. Não esquecer, porque se no dente vizinho tiver uma restauração de resina, vai grudar. Aí você vai ter que ter um equipamento adequado para fazer essa separação, tá? Que é aquele serrotinho pequenininho, que tem uma lixa, muito legal, e vocês conseguem fazer a separação, então, dos dentes quando há união com cimento resinoso. Eu tenho, então, os quimicamente ativados, considerados como classe 1, os fotoativados e os de dupla ativação. Os quimicamente ativados, eles são principalmente usados para fazer cimentação de Brecht. Existem vários ortodontistas que ainda preferem o uso de cimentos de resina quimicamente ativada, tá? E o uso de dupla ativação é ativado tanto quimicamente pela reação que acontece, quanto pela ativação da luz. Então, olha, um cimento resinoso que a gente tem no mercado que é muito legal, que é o Panavia 21, tá? Ele tem monômeros adesivos, então ele se une ao metal, formando óxido de estanho. E isso é muito interessante, porque ele tem uma adesão química ao metal. Então, qual é o melhor material resinoso para eu usar com uma restauração metalocerâmica? É o Panavia 21. Porque além da reação, imbricamento mecânico que ele vai ter uma união química, né? Então, eu vou usar esse cimento para peças metálicas e para zircônia também, em que eu não preciso enfraquecê-la com o uso de ácido fluorídrico, que eu não uso ácido fluorídrico para zircônia, eu só silanizo, ok? Ativados quimicamente, eles têm um menor tempo de trabalho, porque misturou, começa, né? E o tempo de polimerização um pouquinho mais longo, porque a luz, 40 segundos, às vezes demora 1 minuto, 45 segundos a 1 minuto para eu ter a polimerização desse cimento resinoso quimicamente ativado. Panavia 21 é um excelente material. Tem um custo bastante alto também, não é um material barato, não. O cimento resinoso autoadesivo, né? Que seria então o Rilayex. O Rilayex U100 da 3M. Então, eu não preciso fazer um pré-tratamento do substrato com ácido fosfórico. Eu não preciso fazer isso. Ele já é autoadesivo. Eu não preciso nem passar adesivo no dente. Dentro do material, ele já tem essa propriedade química de fazer a desmineralização superficial e a adesividade nessa região também, tá? Ele é bastante estético, ele é dual, então ele vai ter união química, são duas bisnaguinhas. A partir do momento que eu misturo, vou ter quimicamente a presa iniciada. E quando eu vou com a luz, eu tenho a fotoativação. É indicado para inlays ou onlays, coroas, tanto metálicas, quanto metalocerâmicas, quanto livres de metal.
é só contraindicados para cimentação de facetas, tá certo? Porque o preparo não tem muita retenção e eu não vou usar esse tipo de cimento, o dual. O ideal é que eu use um cimento vinir para fazer a cimentação de facetas. Quais são as características, então, do cimento resinoso? Eu preciso de vários materiais auxiliares ou acessórios para que eu tenha uma cimentação resinosa adequada. Então, eu preciso de ácidos, tanto fluorídrico quanto fosfórico para tratar a superfície do dente, e o fluorídrico para tratar a superfície da cerâmica. Eu preciso de um silano, tá? Para proporcionar, então, a união entre o adesivo e a cerâmica, tá certo? Por isso que eu faço o agente, eu tenho um agente de ligação. Silanização, ele vai fazer a ligação, tá? Então, se eu não tiver tudo isso, eu não consigo fazer uma boa cimentação resinosa, ok? Eu sei que o cimento, ele se une à estrutura dental quando eu uso cimento resinoso, tanto do ponto de vista micromecânico, devido à presença de ácidos e adesivos, tá? E ele tem uma retenção do cimento com a cerâmica pela condição química que eu criei da silanização e também mecânica. Cimentação, ela pode ser, gente, provisória. Eu vou cimentar coroas provisórias ou até coroas definitivas provisoriamente, quando eu quero avaliar alguma condição que me deixou numa situação desconfortável para cimentar definitivamente. E a cimentação pode ser definitiva. Cimentação de coroas provisórias, como é que eu vou fazer essa cimentação? Eu vou isolar o campo fazer um isolamento relativo, né, com um rolete de algodão. Vou fazer a limpeza dos preparos, essa limpeza pode ser com um pedra-pomes, né? E secar, aplicar uma fina camada de cimento na coroa e levar a peça em posição. Após a presa, eu vou remover com uma sonda exploradora o excesso marginal. Então, quais são os tipos? Aqui, olha, eu manipulando um cimento que pode ser aqui a base de óxido de alumínio, de óxido de zinco, tá? O ideal é que não tenha eugenol, mas que seja óxido de zinco, porque é branquinho. A gente sabe que o hidróxido de cálcio ele é mais amarelado, né? Então, aqui pode ser que seja um cimento de óxido de alumínio. Óxido de zinco, desculpa. Então, aqui, ó, Temp 100 de óxido de zinco, Relax, óxido de zinco, NE, no eugenol. Então, ele não tem eugenol. Se for comprar o Relax X, ele é excelente. E comprem um NE, porque se depois eu for cimentar a coroa definitiva com cimento resinoso, ele vai dificultar a polimerização dessa resina. O eugenol atrapalha a polimerização química da resina, tá certo? E a cimentação definitiva. Existem alguns procedimentos. Eu não entendi. A senhora Isso aqui é para cimentar provisorinho. Tá. Provisório. E pode comprar ele. Pode comprar para você cimentar a sua provisória e mandar o paciente embora, porque você fez a provisória, o preparo, e moldou para levar para o laboratório, ok? Que essa é a forma mais convencional que nós temos hoje de trabalho. Ainda trabalhar com modelo de gesso. Aí vai mandar para o laboratório e esse tempo ele vai ficar com a coroinha provisória. Ou você cimenta com hidróxido de cálcio, que eu não tenho problema qualquer, inclusive ele pode induzir a formação de dentina terciária, e isso ser melhor do ponto de vista biológico. Ou eu vou usar o óxido de zinco. Esse óxido de zinco, o ideal é que ele seja NE, ou seja, sem eugenol, porque todo óxido de zinco tem eugenol quase. A pasta lisanda, posso cimentar um provisório com lisanda? Não, porque tem eugenol. E isso, vai causar uma analgesia pulpar, é um agente que, querendo ou não, é irritante, e ele pode, depois, dificultar a minha cimentação com o cimento resinoso da coroa definitiva, entendeu? Entendi. Qualquer coisa, me parem aí.
Agora eu vou falar da cimentação definitiva, que eu posso usar o cimento de resina, eu posso usar dionômero de vidro ou fosfato de zinco. Depende do que eu estou cimentando e em que eu estou cimentando. Então, quais são os procedimentos clínicos para a cimentação de uma prótese fixa? O ideal é que isso já venha feito do laboratório, tá? Aqui no livro do Pegorário, ilustrando que está sendo feito um jateamento com óxido de alumínio. Esse jato aqui chama microetch, ele é muito legal, eu tenho no consultório, isso eu faço limpeza de provisório interna, olha, facilita muito a vida da gente. E você compra o óxido de alumínio, coloca num reservatório, liga na baixa rotação e aciona o pedal e um botãozinho que tem aqui embaixo. E bota óculos e depois pede para Jesus ajudar a secretária a limpar o consultório. O ideal é fazer tudo isso dentro de uma câmera de acrílico, né, que a gente encontra para comprar, né, protesista é ideal que tenha, porque isso evita aí a pulverização desse óxido de alumínio para a sala inteirinha, que ele é fino, então já tem a sala toda, fica tudo espalhado. Mas normalmente o técnico, gente, ele já encaminha do laboratório, glaseada depois da prova da cerâmica e jateada, para que eu tenha já a retenção micromecânica do cimento com o metal. Então aí é uma prótese metalocerâmica, onde eu posso selecionar, nesse caso, alguns tipos de cimento. Eu posso cimentar com cimento resinoso, desde que seja dual, porque não vai ter passagem de luz, né? Ou químico. Posso cimentar com cimento de fosfato de zinco, que na minha opinião ainda é o ideal para cimentos de metalocerâmica. E eu posso também com ionômero de vidro, seja ele tipo 1 ou o tipo 2, que seria o modificado por resina, a gente já não vai lançar mão porque eu não vou ter o alcance da luz, tá? E aí pode ser que alguma parte da massa do cimento fique sem presa. E aí eu vou ter o quê? Um insucesso. Então, vamos selecionar bem legal para que não haja, então, esse dessabor do paciente chegar com a peça de um central na mão e que cimentou há 2 meses e perdeu a cimentação. Acontece? Acontece. Mas a gente tem que sempre pensar que o ideal é que não aconteça, tá? E evitar tudo para que realmente evitar isso. Então, olha, eu vou verificar inicialmente a qualidade da peça que chegou do laboratório, né? Como é que tá o glaze, como é que tá a qualidade da cerâmica, depois que eu devolvi para ele finalizar. Se cortou os pitombos, que ele fica uns pontinhos, na região lingual palatina, metálica, para que o técnico aplique a cerâmica, ele deixa um pitombo de metal, para ele pinçar isso e segurar a peça. Aí ele corta, faz o polimento com pedra de óxido de alumínio também em todo o metal, e jateia internamente. Se tudo estiver ok, eu vou partir então para a cimentação. Se já tiver jateado, não. Mas eu posso jatear com o jato de bicarbonato ou com o jato de óxido de alumínio, que é o mais indicado. Vou fazer o jateamento, você vai ver que ela fica com uma superfície mais opaca, né? Ele fica bem opaco, principalmente com óxido de alumínio. E aí eu vou tratar o dente. Vou fazer uma profilaxia, pode ser com pedra pomes, ou pasta profilática, escovas ou taças de borracha. E vou partir então para o isolamento relativo, e nesse caso vai ser cimentado ou com o cimento de ionômero, tá? Esse aqui é o cimento de ionômero qual? Quimicamente. Ou com o cimento resinoso dual, ou com o cimento de fosfato de zinco. São as 3 cimentos que eu posso eleger, tá? Para essa condição metalocerâmica. Aqui, o que eu tô achando horrível nessa peça? Colocou-se muito cimento na região oclusal. O ideal é só nas paredes circundantes, ok? Para que eu não tenha uma desadaptação nessa região aqui, caso eu não esteja com um escoamento tão legal daquele cimento. Então, eu não corro esse risco, tá? Porque a partir do momento que eu assento a peça, todo esse cimento que vai deslizando com a parede do preparo, ele já vai para a região oclusal. Então, eu não preciso de colocar muito na oclusal, não.
E aí, então, vou fazer o isolamento e vou fazer a colocação da peça em boca. Vou aguardar a presa do cimento e vou fazer a remoção dos excessos, tá? Nesse caso aqui, é interessante a gente fazer até um amarrilho do pôntico com um fio dental, porque depois eu solto esse amarrilho e eu passo nessa região do pôntico, limpando bem a área. Ou se eu tiver um passa-fio ou uma escova interdental, isso também é feito com bastante eficiência. Vou remover todos os excessos, ali passando o fio dental. E agora eu quero passar um caso de cimentação de um pino de fibra de vidro, que é uma condição que vocês vão ver em clínica, tá? E vocês vão se bater com isso muito frequentemente. Às vezes você, eu dei prótese, mas os endodontistas hoje estão fazendo os pinos de fibra. Já desobtura o conduto para a gente, faz todo o tratamento interno, já está isolado, já faz o pino de fibra. Então, se o endodontista falar, Dani, posso mandar com o pino? Eu falo, ótimo, pode encaminhar já com o pino instalado. Porque a segurança biológica que eu vou ter é muito grande. Então, o ideal é que o endo faça, né? Se tiver na etapa de finalização ou de retratamento endodôntico. Como é que eu faço a instalação do pino de fibra de vidro, tá? Então, inicialmente, que tipos de pino que eu tenho? Eu tenho pinos que são cilíndricos, tenho pinos que são mais paralelos, tá? São materiais que não estão há tanto tempo lançados no mercado. Eles têm uma boa translucidez, conseguem passar a luz, né? Então, eu consigo usar um cimento dual e a luz é passada do fotopolimerizador para auxiliar, então, na presa desse cimento resinoso. Então, aqui mostrando um corte histológico da fibra de vidro, né? Como é que ela é. Então, olha, são vários cilindros unidos entre si, tá? Isso é a superfície dele. E aqui um caso onde nós vamos, então, fazer a introdução de um pino de fibra de vidro. Nossa, Pro, mas tem tão pouco remanescente dentário, mas o que é mais fácil de eu conseguir contornar? É eu tentar que aconteça uma adesividade desse cimento, preparando bem o conduto, fazendo isolamento absoluto e instalando esse pino. E daí eu vou conseguir, com uma coroa até livre de metal, ter uma estética mais satisfatória. Ou, então, tem pouco remanescente, então eu vou vou fazer um pino de metal, moldado, tá? Para mandar fazer a fundição, então, e daí a instalação do pino. Só que depois eu vou ter que usar uma coroa metalocerâmica, porque senão ou de zircônia com a estrutura, que já não vai ter a mesma passagem de luz do 21. Então, é melhor eu contornar a adesividade. Então, nesses casos centrais laterais caninos, mesmo que tenha só o remanescente cervical aqui, eu lanço mão do cimento, do pino de fibra de vidro. Então, aqui, o dente já isolado, eu vou começar a desobturação do conduto. Existem critérios para comprimento de desobturação. Então, ou 2/3 do comprimento do canal, ou metade da implantação óssea, ou permanecer 4 ou 5 milímetros de material obturador apical, tá? Eu vou deixar as paredes o mais paralela possível, apesar de ser um conduto cônico, e eu posso usar pinos de fibra de vidro acessórios que são bem fininhos, como os cones acessórios, e preencher, também fazer a silanização deles, como do pino de fibra, e preencher o que ficou nessa região mais cervical de espaço. Também tem a técnica do pino de fibra de vidro moldado, tá? Que eu posso passar numa outra situação para vocês. Mas hoje, basicamente, nós estamos falando bastante de cimento, tá? Então, eu vou fazer o tratamento intracanal depois de desobturado com um ácido fosfórico, 37%. Posso deixar uns 40 segundos. Vou fazer depois uma lavagem bastante eficiente. Vou fazer a prova do pino, aplicação do adesivo internamente. Vou secar com cone de papel absorvente para que não haja formação de uma lama
de adesivo lá na região apical, e isso depois impeça o assentamento do meu pino até o final. Vou, a partir daí, manipular o cimento, só que o meu pino tem que estar totalmente tratado já. Como é que eu faço o tratamento desse pino? Eu vou fazer a silanização dele. Eu vou primeiro deixar ele no álcool 70 para tirar toda a gordura daquela prova que eu fiz em boca do conduto. Então eu deixo um pouquinho no álcool 70 para fazer uma limpeza da gordura. Vou fazer a silanização, a aplicação do silano por 1 minuto. Vou aplicar o agente adesivo, fotoativar, e daí o meu pino está pronto para ser inserido intracanal com o cimento resinoso, tá? E o dente? O dente eu já fiz o tratamento. Ácido fosfórico, adesivo, cone de papel absorvente para secar o excesso, e aí eu fotoativo. Aqui já foi levado o pino com o cimento intracanal, e aí eu vou fazer o preparo desse remanescente coronário e o preenchimento do restante aí coronário com resina composta, que tem uma resistência mecânica adequada. Ok? Então, aqui visualizando a quantidade de material obturador que permaneceu intracanal. E aí, confeccionar a coroa provisória sobre aquele dente já pronto para receber a coroa provisória e posterior moldagem para a coroa definitiva. Aqui com relação aos cimentos, tá? Vou passar essa parte aqui. Ó, os pinos de fibra de vidro. Aqui é de uma marca comercial que a gente usa bastante, a Ângelos, é uma marca comercial nacional, né? São pinos estéticos, são em fibra de vidro e eles apresentam 3 tamanhos, 1, 2 e 3. Pequeno, médio e grande. Junto com eles acompanha uma broca que já vai determinar a quantidade de material e qual é o diâmetro adequado para receber aquele determinado pino que eu estou oferecendo para o paciente. Então, a broca número 1 para receber 1, a 2 já vai ter a desobturação e o diâmetro adequado para receber o 2. Existem também a venda dos pinos separadamente, tá? Então, aqui com relação aos diferenciais dos pinos de fibras de vidro. Então, resolve a estética com muita facilidade. Ele tem uma alta resistência flexural. Na verdade, o módulo de elasticidade é muito próximo à dentina, então, aos esforços mastigatórios, ele tem a mesma deformação elástica do que a dentina, e isso gera muito menos estresse entre pino cimentado e superfície interna do canal. Não sofre corrosão como os metálicos. O formato dele é paralelo com o ápice mais cônico para adaptar bem ao canal já preparado. Pode ter retenções mecânicas ou eu vou causar somente ou provocar retenções químicas com a silanização dele. O custo dele é bem baixo, é um custo reduzido e ele tem disponível num vidrinho vem normalmente 5 pinos, tamanhos pequeno, médio e grande. Então, se eu comprar um, vai vir 5 pinos do 1, o 2, 5 pinos do 2, tá? Pode também estar apresentado com um kit com 30 pinos e mais as 3 brocas de largo, que já vai determinar a espessura adequada de desobturação. Aqui mostrando que é esse pino da Ângelos, é o Reforpost, é um pino que eu uso. Aqui a medida do 1, 0,7 milímetros de diâmetro, 0,9 no 2, 1,1 no 3. Então, são 0,2 de diferença entre um e outro. E isso dá uma grande diferença, tá? A parte mais apical, normalmente, tem o mesmo comprimento e a conicidade de 3 milímetros. Como é que eu vou usar? Mais um casinho clínico, tá? Para passar para vocês, rapidamente. Eu vou inicialmente fazer um diagnóstico correto, né? A necessidade de colocar esse pino, quantidade de material que eu tenho que remover intracanal, para eu fazer, então, a introdução do pino de fibra de vidro.
Vou fazer a medição, eu posso ter essa reguinha juntamente com o kit da Angelus, e isso vai facilitar na seleção de tamanho do pino, se é 1, se é 2 ou se é 3. É só eu posicionar a régua sobre o raio-x antes de selecionar. Vou fazer o isolamento absoluto, vou fazer a remoção do gutta-percha já no comprimento que eu selecionei e achei como ideal, né? Inicio com o instrumento aquecido e depois vou com a broca de gates ou de largo. Preparo esse conduto totalmente limpo e preparado. Eu vou fazer o preparo do pino depois que eu fizer a prova. Então, eu vou provar esse pino Refor Post, vou determinar qual é a altura que eu devo cortar esse pino. Corto antes ou corto depois? Eu, Daniela, gosto de cortar depois, de cimentado já, quase que reconstruído, ok? Isso depende, varia muito de profissional para profissional, não tem regra, e não tem o porquê cortar antes ou depois, tá? Isso é só, não vai, assim, inversão de ordem aí não vai determinar qualquer tipo de diferença na condição final. Aqui marcando, mais ou menos, ali já fazendo o corte com um disco de carborundo, ou eu posso cortar com uma ponta diamantada, sem água. Vou fazer a limpeza com álcool, aplicação de camada de silano, deixo por 1 minuto, seco, você vê que ele fica todo meio opaco, esbranquiçado. Vou fazer a secagem com um jato de ar e vou aplicar uma camada de adesivo, de resina fluida. O dente, eu vou, inicialmente, vou fazer uma limpeza, pode ser com EDTA, tá? Depois de desobturado. Vou fazer também, posso fazer a asepsia com uma soda clorada, irrigo com soro, seco com cone de papel absorvente. E aí eu vou fazer ácido fosfórico 37%, posso deixar de 40 segundos a 1 minuto. Aplicação do primer e bond quando for um sistema duplo de adesão. Quando eu tiver primer separado do bond, eu deixo só a dentina não tão seca interna, porque senão eu vou ter colapso dos túbulos dentinários. Vou aplicar o adesivo, vou novamente secar com cone de papel absorvente para não ter o quê? A formação de uma lama nessa região apical. Se eu tiver, vai impedir que o pino desça até onde eu quero que ele desça, tá? E isso o cone de papel remove os excessos. Vou colocar uma ponta lentulo e vou levar o cimento com a lentula, o ideal é cimento dual, intracanal. Eu não posso acionar muito forte a lentulo, porque o aquecimento pode levar ao início da presa do cimento. Tem que dar tempo de eu levar o meu pino lá dentro do canal. Vou tirar os excessos, ou com o próprio excesso eu já vou iniciar o preenchimento, tá? Porque também é resina. E o dual core, por exemplo, ele já tem partículas que dão uma maior resistência a esse cimento, mecânica. E vou fazer a polimerização. Daí eu vou fazer a reconstrução desse pino com resina, confeccionar então o núcleo de preenchimento e a partir daí preparar, confeccionar uma coroa provisória e partir para a definitiva, ok? Então, meninos, aqui as sugestões bibliográficas da aula de hoje. Era esse assunto que eu teria que passar para vocês e eu espero que tenha sido bastante proveitoso, ok? Eu queria saber dos questionamentos. Para no dia da apresentação, você falou que o pino você prefere colocar depois dele já instalado. Só que alguns lugares... Cortar, né? Cortar. Cortar. Alguns lugares, como o Léo Muniz, fala de cortar antes. Cortar antes. Foi o que eu disse. Isso não vai influenciar, José, no trabalho final, tá? Não vai ter influência nenhuma praticamente no trabalho final. Então, essa diferença aí dos fatores não vai influenciar na resistência, na adesão. Eu gosto de ficar só para eu manipular o pino melhor, entendeu? Então, a gente consegue manipular melhor o pino. Mas não tem influência, não.
Isso vai muito de autor para autor, viu? Mais alguma pergunta? Obrigado. Eu tenho, Dani. Quando a gente faz a instalação do pino e depois coloca o provisório,